ali. Usa aquele ali que é melhor. Bom? Obrigado, doutor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. É isso? Não? Eu li errado? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Por que esse final? Teólogos não têm dúvidas. Esse final do versículo 7 do capítulo 14 de Apocalipse, ele aponta diretamente para Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, no segundo mês, as janelas do céu se abriram e as fontes do abismo. Então, realmente, essa é a referência. Por que Deus está se referindo a esse juízo? Lá atrás. Porque o próximo agora realmente está para acontecer. É um alerta. Não é? Adorar aquele que fez. Então, de alguma forma, diria que a criação e o dilúvio estão implícitas na primeira mensagem angélica, como parte integrante do Evangelho Eterno. Eu creio que as três mensagens evocam realmente aquilo que estamos expondo. E eu gostaria de ter mais tempo, mas vocês, nós temos que respeitar o tempo que temos aqui, a grande catástrofe. Espero que na segunda-feira, lá na UNB, eu tenha um pouquinho mais de tempo para colocar esse tema naquilo realmente que a geologia mostra, de maneira mais técnica. É impressionante como Deus nos deixou evidências dessa grande catástrofe. Alguém pode dizer, mas por que o dilúvio? Em primeiro lugar, por que o dilúvio? Não a maneira como ele ocorreu, mas por que o dilúvio? Por que Deus agiu dessa maneira estranha? Havia necessidade? Eu diria aos irmãos e amigos que Deus não atuasse de maneira como ele agiu, o plano da redenção seria abortado. Ele não poderia realmente concluir. Havia necessidade de tempo para o pecado amadurecer e realmente o plano da redenção se concretizar. Deus tinha que agir, porque senão a humanidade teria fim. O próprio ser humano iria realmente se corromper de maneira irreversível e não sobraria ninguém. Então, para o plano da redenção continuar, e nós estarmos hoje aqui já no finzinho, pouquinho antes de tudo terminar, Deus teve que agir daquela maneira. Mas por que agora o dilúvio? Por que ele não agiu de maneira diferente? Por que não levou Noé e os 3 filhos para o céu, inclusive Cã, parece que não merecia muito, mas o pai realmente fez toda a diferença. Por que realmente ele agiu dessa maneira? Levado para o céu, para um outro lugar, e modificar aqui a terra, depois eles descessem, a vida continuaria. Por que um barco? Por que água e outros fenômenos? Por que isso? Sabe para quê? Para que, junto com o livro dos livros, eu tivesse um livro do mundo natural, uma coluna geológica, com as evidências mais fortes possíveis de que esse evento foi uma realidade lá atrás. Mas durante os 20 anos que eu estive envolvido com a área da pesquisa científica, nunca ouvi sequer um comentário a respeito desse evento que está na Bíblia. É triste. Eu vou colocar algumas evidências para os irmãos nesse final de sábado. Já encerramos, não é? Esse texto de Ellen White me é muito precioso. Moisés escreveu sob orientação do Espírito de Deus. Em uma teoria geológica correta, jamais afirmará descobertas que não podem ser harmonizadas com as declarações mosaicas, evidentemente envolvendo Gênesis 6, 7 e 8, que é a narrativa bíblica do dilúvio. Então, esse texto é como se a serva de Deus estivesse me desafiando a desenvolver uma teoria geológica correta. É isso que eu tenho feito nos últimos... Isso começou em 93.
Então faz bastante tempo já. 20 anos. E eu espero realmente que algumas pessoas se despertem para essa realidade no campo da geologia, porque as evidências são muito, muito grandes. Evidência da paleontologia, vou colocar de maneira bem simples e rápida, fósseis. Como os fósseis existem hoje? Por que eles existem hoje? Repetindo, parece que eu mencionei isso hoje pela manhã. Nada do que está ocorrendo hoje poderá realmente me apontar para uma coluna geológica futura, onde terei a formação de novos fósseis com camadas sedimentares extensas e espessas. Não. Hoje, o que eu vejo hoje, mesmo considerando alguns desastres geológicos que são pontuais, nada me aponta para uma coluna geológica, aquele cemitério de fósseis que eu mostrei hoje pela manhã. Então, certamente os fósseis representam a morte catastrófica e rápido soterramento também de vários animais, vários seres, invertebrados, inclusive. Aqui eu tenho o lírio do mar, uma anêmona, um escorpião marinho, aqui uma água viva, fossilizada. Isso aqui basta ficar pouco tempo exposto, já se deteriora. Se está assim tão bem preservado, aqui houve realmente o soterramento, quem sabe desse ser ainda em vida. Aqui um braquiópode, aqui um trilobita, são invertebrados. E nós vamos encontrar esses vertebrados não nas regiões, nas bacias marinhas, mas em áreas continentais. Repetindo, 95% dos fósseis que estão nas áreas continentais são de origem marinha. O que aconteceu com os continentes? Foi invadido e varrido por movimentos de água, movimentos catastróficos do passado. Então, não temos nenhuma dúvida que esses fósseis, esses invertebrados marinhos, representam uma mortandade em massa. Mas existem outros seres. Alguns foram apresentados hoje pela manhã, cardumes inteiros soterrados, em movimento, peixes muito bem preservados. Alguém aqui é do Ceará? Muito bem, então vocês têm lá no sul do Ceará, na Chapada do Araripe, os fósseis de peixes mais bem preservados do mundo. E os melhores, infelizmente, não estão nos museus brasileiros, mas nos museus europeus e americanos. Não é? Eles vêm aqui, enquanto a gente fica passeando aí nos mundos encantados de Miami, então eles vêm para cá fazer pesquisas e levar realmente esse acervo fantástico que temos de fósseis muito bem preservados. Cientistas têm dito, evolucionistas, que entre a morte e o início de fossilização desses peixes existe horas, poucas horas. Não é? Você vai encontrar fósseis de ambientes diversos no mesmo local, mostrando que houve realmente uma catástrofe. Esses seres foram arrastados, misturados e depositados em seguida de maneira extremamente rápida. Então, esses fósseis de peixe também representam mortandade em massa. Você vai encontrá-los em todas as áreas continentais do mundo inteiro. Aqui eu mostrei alguns deles, evidências notáveis de morte súbita e imediato sepultamento. Esse peixe aqui e esses dois aqui estão morrendo quase satisfeitos. Morrer comendo, será que é bom isso? É o que aconteceu aqui. Estão ainda com a refeição quase engolida pela metade e foram subitamente soterrados, certamente em vida. Uma ictiosauro aqui está realmente dando à luz a um bebê ictiosauro e foi soterrada nessas condições. Então, nem todos os fósseis estão nessa situação, nem todos os fósseis estão bem preservados. Por quê? Camadas sedimentares finas e outros aspectos geológicos devem estar presentes para que eu tenha essa fossilização ou essa preservação perfeita. Mas, de certa forma, de maneira perfeita, ou partes fossilizadas, todas são evidências de eventos catastróficos associados a rápido soterramento, mortandade em massa. Aqui estão tartarugas perfeitamente preservadas, em movimento. Esse réptil existe em boa parte da América do Sul e na África, mostrando realmente que quando ocorreu essa sedimentação, ainda os continentes estavam juntos, as áreas continentais. O grande Pangeia ainda estava fragmentado, mas ainda junto. Posteriormente, houve o afastamento, logo em seguida. Isso de maneira rápida. Então, morte catastrófica e rápido soterramento de répteis, inclusive os famosos dinossauros. Alguns com estado de preservação incrível. Obrigado. Com órgãos internos preservados, a pele preservada. Então, quando você vê a reconstituição desses animais em filmes, em programas de documentários de televisão, eles são bem próximos ao real, não é? Aquilo que eles foram. Mas uma evidência de mortandade em massa. Isso não está ocorrendo hoje em nenhum lugar do mundo.
seres um pouco mais delicados. Você pega uma libélula, você pegar com a mão, não com muito cuidado, você já desfaz as asas. Mas estão aí libélulas e aves com as penas realmente fossilizadas, ou impressão dessas penas fossilizadas. Rápido soterramento de seres alados. E mais evidência de morte súbita e soterramento subsequente. Eu, durante um tempo, trabalhei na Petrobras. Não é? É o sonho do jovem que está para se casar como eu. Não é? Me lembro que estava numa plataforma marítima a 50 quilômetros da costa de Aracaju. Alguém aqui é de Aracaju? Trabalhando realmente numa plataforma da Petrobras. Essa não era a Petrobras, era Norberto Odebrecht, mas realmente a serviço da Petrobras. Eu me lembro que eu liguei para a minha namorada linda, que está sentada junto com meu filho, e ansioso para ajuntar um dinheirinho e me casar. Não é? E se ganhava muito bem, o salário já era bom. Eu estava numa plataforma, correndo risco de a plataforma pegar fogo, etc. Tinha um adicional de periculosidade que dobrava meu salário. Eu estava feliz da vida. Não é? Mas eu tive problemas. Numa quinta-feira, eu conversei com um geólogo, amigo, estava juntamente comigo no campo, e falei, eu não trabalho aos sábados. Como? Uma plataforma, o serviço é contínuo, são 15 dias que você tem que ficar trabalhando. 15 dias envolve 2 sábados. Falei, não, eu não vou trabalhar. Você trabalha no meu turno, e depois eu compenso a partir do pôr do sol de sábado. Então, eu me lembro perfeitamente que sexta-feira, à tardezinha, eu peguei meu gravadorzinho de música sacra, o cassete que se usava naquela época. Isso foi em 1982, faz tempo. 31 anos, passa um tempo rápido. E eu, com a minha Bíblia, fiz o meu culto no lugar da plataforma, que era um pouco mais tranquilo, perto do heliporto. Não é? E fiquei lá. Foi um culto que eu estava com o coração quebrantado. Eu sabia que esse meu ato, devo ter sido o único geólogo que tentou guardar o sábado numa plataforma. Ninguém fez mais essa loucura, nem antes, acho que nem depois. E alguém que estava na plataforma, o engenheiro que controlava o peso da coluna de perfuração, que estava a 3.000 metros de profundidade, o peso não pode ser colocado toda com a coluna de aço, senão arrebenta a broca que está lá realmente perfurando. Ele controla, ele me chamou, me abraçou. Eu conheço a sua religião. Pega a sua Bíblia, sua lição na escola sabatina, vai para o trailer do geólogo, faça o seu trabalho, um trabalho tranquilo. Você pode salvar vidas, você é o primeiro a detectar a presença de gás, que pode realmente gerar um blowout, aqui jogar tudo para o espaço, devido à pressão do gás, pegar fogo. Você é o primeiro a verificar a presença de gás. Então você pode salvar vidas. O sábado foi feito para salvar vidas? Guarde o seu sábado direitinho, fique lá estudando a sua Bíblia e faça o seu trabalho. Você está ocupando o lugar de muita gente que gostaria de estar aqui fazendo um trabalho melhor do que o seu. Que essa coisa de guardar sábado aqui na plataforma? Conselho de um pai, né? Eu ouvi bem, mas eu não aceitei o conselho dele. O que aconteceu? Logo eu estava fora da Petrobras, mas minha consciência estava tranquila. Eu fui fiel a Deus e Deus recompensou isso de maneira muito além daquilo que eu mereço. Então eu creio que Deus tem bênçãos especiais para aqueles que estão dispostos a guardar de maneira correta o sábado. Com alguns não acontece isso, eles guardam o sábado e continuam o emprego. Esse não foi o meu caso. Muito bem, mas depois de algumas semanas, o trajeto com a plataforma era feito em helicóptero. Não creio que por esse motivo, mas o helicóptero que estava com geólogos e técnicos veio cair no mar e todos morreram. É uma vida de aventura, eu gostava de aventura. Mas Deus tinha outro plano para mim. Quem sabe se eu tivesse continuado lá, não estaria aqui hoje. Petróleo, origem orgânica. Alguns dizem, não, a origem pode ser inorgânica, metano vindo das profundezas do manto, crosta, ele se concentra em alguns lugares e gera petróleo. Não, o petróleo eu estudei e parece que consenso é que seres plantônicos, zooplâncton, fitoplâncton, em grande quantidade, sendo depositados junto com material sedimentar fino, calcário, mesmo material mais fino, ele acaba gerando com o tempo, essas camadas geradoras que estão aqui, por exemplo, querogênio, depois o petróleo se forma, ele migra em camadas mais porosas e se concentra aqui, óleo, gás. É um combustível fóssil, soterramento de seres plantônicos. Mesmo uma catástrofe gerando benefícios. Benefícios. O carro que lhe conduziu até aqui precisa desse combustível. Não é? Então, de alguma forma,
nós vemos mesmo um produto benéfico para a economia mundial a partir desses eventos catastróficos. Muito bem, mortandade em massa da base alimentar, da cadeia alimentar marinha. Aqui um pouquinho, parece que alguns ainda sonham em trabalhar na Petrobras, não é? Tem alguns alunos do NASP lá que fazem engenharia, eu quero entrar na Petrobras. Né? Ela paga muito bem. Se você for trabalhar em produção, tudo bem, mas exploração não. Então está aqui o famoso pré-sal. O Brasil bateu um recorde agora recentemente, acho que a semana passada, de produção em larga escala do petróleo em uma profundidade muito grande. E sinta-se orgulhoso de ser brasileiro, porque a Petrobras tem o melhor know-how do mundo em exploração offshore, ou seja, exploração de petróleo em mar aberto. É muito complexo isso. Existem outras camadas de petróleo pré-sal, mas o Brasil parece que está sendo o único a explorá-la. Né? Então, vocês terem uma ideia das dificuldades, você tem aqui uma lâmina de água de mais de 2.000 metros, com correntes marinhas em sentidos contrários, movimentando a coluna de perfuração. Se não houver uma tecnologia muito avançada, com computadores controlando essas correntes marinhas e gerando realmente movimentação, hélices de movimento, para manter a coluna em uma posição ideal, e ter que ainda atravessar mais 3.000 metros de rocha e encontrar petróleo aqui embaixo da camada de sal, por isso pré-sal, a 6, 7 mil metros de profundidade. Tecnologia avançada. Mais ainda, pelo preço que o petróleo é vendido, isso é economicamente viável. Mas isso terá um fim. Não é uma reserva inesgotável, mas um benefício de uma catástrofe geológica, propiciando realmente o petróleo tão importante. Além do petróleo, o carvão. Carvão realmente com a origem. São grandes florestas que existiam no passado, elas foram transportadas de maneira violenta e soterradas. Existem camadas de carvão com até 100 metros de espessura na China. Você precisa de mais ou menos 10 metros de vegetação para gerar 1 metro de carvão. Então, certamente, havia um acúmulo de vegetação com 1 quilômetro de espessura, mais ou menos, em uma área vastíssima, sendo transportado por água, soterrado, e assim gerando um outro fóssil combustível, que é o carvão. Então, mais uma evidência de mortandade em massa. Isso não está ocorrendo em nenhum lugar do mundo hoje, mas ocorreu no passado. Plantas muito bem preservadas como fósseis. Se você deixar uma planta ela morrer, ela ficar exposta, em pouco tempo ela se degenera. Mortandade em massa. Os famosos troncos verticalizados, com a total preservação da textura e estrutura da madeira, lignina, celulose, não estão mais aí. Tudo isso foi substituído por material mineral, em nível celular. Mas todo o tronco está preservado, desde a parte basal até em cima, mostrando que o tempo de exposição, de deposição dessas camadas, foi extremamente rápido. Se fosse lentamente, esse tronco não existiria, desapareceria por decomposição natural de vegetais. Então, essa preservação, mas por que ele está em pé? Porque testes já foram feitos, isso já foi descoberto em vários lugares, madeira, grandes troncos de árvore sendo transportados de maneira catastrófica. O atrito mútuo entre esses troncos tira as folhas, os galhos menores, e o tronco, a parte basal do tronco, mais pesada, e com uma capacidade de absorção de água maior, ela acaba realmente verticalizando e desce na posição vertical. E você vai encontrar várias camadas nessa posição, mais uma evidência de soterramento rápido. Mortandade em massa. Muito bem. Aqui está um cientista, ele está aqui, chama-se Harold Coffin. Ele uma vez se deparou com as florestas petrificadas de Yellowstone e percebeu que havia camadas de floresta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui e outra aqui. Mais ou menos umas 70 florestas, níveis de florestas petrificadas, umas sobre as outras. Se isso fosse formado de forma autóctone, ou seja, essas florestas cresceram onde estão, por algum motivo elas foram soterradas, depois sementes remanescentes acabaram gerando uma nova floresta e se formou, demoraria mais de 100 mil anos para se formar essa parte da coluna. Só que Harold Coffin, ele percebeu que alguma coisa estava errada. Esses troncos verticalizados, eles não representam árvores que estavam crescendo naquele local, mas sim transportadas. As raízes estavam truncadas, quebradas.
Então ele falou, isso aqui dá a impressão de que foi formado aqui, mas não foi. Tem coisas estranhas aqui, isso precisa ser estudado melhor. Fez um estudo, um grande biólogo, de maneira aprofundada. Fiz um experimento no laboratório, colocando hastes de madeira, de vegetação, semelhante às que são encontradas nas camadas com fósseis, e colocou num tanque várias quantidades. Depois de 3 meses, 70% das hastes estavam no fundo do tanque verticalizadas. Então, ele verificou que é possível que aquelas florestas tenham sido de origem alóctone em Yellowstone. Foram transportadas e depositadas em outro local. Assim que as marés foram se movimentando, ora estava de um lado e ora do outro, e assim a sucessão vertical representa movimentos de marés e um soterramento contínuo e rápido. Ele terminou de fazer isso, depois publicou nas melhores revistas americanas de geologia. Em seguida, ocorreu a explosão do vulcão Santa Helena, lá no estado de Washington, que acabou sendo inspiração para o filme O Inferno de Dante. Quem assistiu o filme? Baseado nessa erupção do Monte Santa Helena, no estado de Washington, onde, embaixo desse vulcão, da explosão, a encosta do vulcão, cheio de árvores, e com gelo, né, uma montanha com uma certa altitude, com a explosão, derreteu o gelo, e essa floresta foi levada por um lago Espírito, que ficava embaixo do vulcão. E até hoje, eu estive em 89 nesse lago e vi ainda muitos troncos boiando. Só que alguém pegou um sonar e verificou que a maioria dos troncos estava no fundo do lago, na posição vertical, confirmando o modelo de Coffin. Um cientista, hoje, os livros de geologia deviam colocar a origem das camadas de carvão no mundo inteiro alóctone, não autóctone, como eles dizem, são pântanos que se formaram de maneira sucessiva no mesmo local. Esse modelo está errado. O trabalho dele teria sido suficiente para mudar a geologia, mas até hoje os livros continuam com as mesmas ideias. Ele deve estar vivo ainda, acho que mais de 80 anos. Foi uma alegria poder estar no mesmo lugar onde ele fez as experiências e verificar em loco o que ele fez. E aqui está uma geóloga americana, Elaine Kennedy, foi a que escreveu o livro Os Dinossauros, que a CPB tem lançado, que alguns já leram. E aqui um paleontólogo argentino, Carlos Steger. Eles estão me servindo de escala. Eu estou do lado de cá, e aqui é um tronco, mas que tronco, que esse formato maluco é esse? Bem, eu, como não tinha nenhuma placa dizendo, não tire um pedaço, eu peguei um pedacinho. Eu devia ter trazido aqui, não é? É madeira, você olha para é madeira perfeita. Você vê a textura da madeira, mas ela está mineralizada. Aqui é um derrame de lava basáltica, aqui embaixo. Aqui tem outro derrame. Ou seja, aqui havia muita água. Esses derrames de lava se resfriaram embaixo da água. E um tronco estava boiando, e em seguida veio outro derrame. O peso do derrame que veio em cima acabou deformando esse tronco, e ele ficando nessa forma que aqui está. Mas perfeitamente preservado as características texturais e estruturais. Você vê que é madeira petrificada. Então, mortandade em massa associada a vulcanismo. Preste bem atenção. Algo realmente muito interessante ocorreu na ocasião. Então, eu vou colocar agora a frase de um geólogo evolucionista que morreu em 2005. Escreveu um livro, aqui está o livro dele embaixo, os principais impactos de meteoritos e tectônica de placas. Um modelo para a evolução da litosfera terrestre no Fanerozoico. Fanerozoico é um termo geológico que se refere a um período onde houve a formação de camadas com fósseis de maneira exuberante. Então, ele diz no seu livro, muitos geólogos parecem mostrar uma natural antipatia para a ideia, apesar das evidências, de que formas de vida, especialmente no Fanerozoico, foram subitamente extinguidas. Ele é um geólogo evolucionista, e o que ele diz realmente é correto. Só que ele associa essa mortandade em massa com impactos meteoríticos e outras evidências que nós vamos mostrar para vocês nessa tarde. Aqui eu tenho o quê? Extensas e espessas deposições sedimentares. Em nenhum lugar do mundo hoje está ocorrendo a deposição de camadas sedimentares com animais que estão lá soterrados, de tal maneira que daqui a um tempo, alguns milhares de anos, coloca milhões de anos aí, eu vou ter camadas espessas com fósseis. Isso não ocorre hoje em nenhum lugar, nem daqui a milhões de anos. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado. E aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um Grand Canyon.
parece um pequenininho, né? Só que ele está cortando camadas muito extensas e espessas. Esse Grand Canyon aqui é um exemplo daquelas bacias sedimentares que eu coloquei de manhã. Áreas enormes, realmente. O Grand Canyon tem apenas quase 450 quilômetros de extensão. A largura chega a ter 29 quilômetros e 1,5 km a altura. Ou seja, e eu vejo nos livros, se você for no museu ou no Grand Canyon visitar, está escrito lá, o Rio Colorado, que serpenteia realmente essa região, ele teria sido a causa, aquilo que provocou essa erosão aqui. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Daqui 1 bilhão de anos, se eu voltar aqui, sair aí, dessas minhocas do tempo aí que os físicos dizem, ficar alguns dias aí fora, em algum lugar do universo, e voltar aqui para a Terra, aqui se passaram bilhões de anos, vamos imaginar, e se nada for diferente do que ocorre hoje, na época da existência humana, nos últimos milhares de anos, o Grand Canyon vai estar muito parecido com o que está hoje. Não vai ter corrido nada de diferente. Então, havia aqui em cima, quem sabe, um Grand Lake, um grande lago, e essas camadas recém-depositadas foram levantadas, esse lago se rompeu em alguma região e houve um movimento rápido desse volume de água monstruoso. Ele foi diminuindo, erodindo e se estabeleceu no Colorado de hoje, e que pode ocorrer uma chuva excepcional, uma tempestade, parte próximo ao Colorado, Rio Colorado, um pouquinho mais acima pode desmoronar, mas esse grande vale praticamente vai permanecer o mesmo. O tempo não vai realizar milagres, gerar uma nova coluna geológica, novos cânions e assim por diante. Quando você olha para essas extensas e espessas deposições sedimentares, mas por que você coloca só o Grand Canyon? Eu podia colocar, quem já esteve em São Paulo, alguém já ouviu falar, ou já passou perto do Rio Paraná, que atravessa São Paulo pelo meio? Se essa região de São Paulo sofresse um levantamento no passado, como ocorreu aqui, ou até maior, vamos mais maior, em vez de 2, 3, 4 quilômetros, que foi o levantamento da parte da crosta que ocorreu aqui nessa região, 7 quilômetros. Sabe o que é o Rio Paraná? Ele seria um curso de água muito mais amplo e volumoso e catastrófico. Ele erodiria essas rochas, formando barrancos de até 7 quilômetros de altura. Essa é a espessura das camadas sedimentares da bacia do Paraná. O Rio Paraná corta o meio dessas camadas. Então, aqui houve essa oportunidade, mas se pegar uma sonda no Pontal do Paranapanema, a confluência do Paraná com o Paranapanema, onde a Paulo e Petro, um tempo atrás, tentou encontrar petróleo, eu tenho que atravessar 7 quilômetros para esgotar, chegar ao fim das camadas contendo fósseis. Então, aqui não preciso colocar uma sonda e de retirar amostras. Foi exposto amplamente. É um exemplo, realmente, daquilo que eu poderia ver em qualquer parte daquelas áreas verdes que eu mostrei pela manhã. Aqui no slide são as grandes bacias sedimentares. Espessas camadas se estendendo por centenas, até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Uma delas chama-se Formação Morrison. Ela começa praticamente no Canadá e vai até o Texas. Ela tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Uma espessura média de 100 metros de material sedimentar, cheio de dinossauros. Só de Tiranossauro Rex, 10 esqueletos completos foram realmente encontrados. E alguns dizem, não, aqui pega um esqueleto de um tiranossauro, esse tiranossauro, quem sabe, no fim da vida dele, estava aqui e morreu de maneira súbita, e perto de um lago. Esse lago, ou um córrego, esse córrego, houve uma cheia, cobriu ele e ele ficou preservado. Espera aí. Então temos que ter um rio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa história tem que se repetir a cada 50 metros. Que história estranha, mas é contada de uma maneira tão interessante, tão inteligente, que convence. Volumosas quantidades de água, levando sedimentos e dinossauros, alguns em vida e alguns já mortos, foram levadas da parte do norte para o sul, do Canadá para o México, e numa área que hoje corresponde à Formação Morrison. Muito bem. Aqui, mais uma espessa, o atual Rio Colorado não teria feito esse estrago, de jeito nenhum. Esse rio aqui jamais provocaria essa erosão. Ele vai correndo, ele pode, quem sabe, erodir um pouquinho a margem, mas se aprofundar verticalmente e
erodir uma área grande dessa, ele não seria capaz de fazer isso. Mas geólogos contam essa história. É muito estranho. É um privilégio estar aí, eu já estive aí. Não é? E você vê que as camadas, elas não têm um contato entre uma camada e outra irregular. Alguns dizem, entre uma camada, algumas dessas camadas e outras, existe um tempo de exposição de milhares ou milhões de anos. Se isso fosse verdade, à medida que essa camada estivesse exposta, passasse esses milhões de anos, se formaria um relevo. Vales, como nós existiam hoje. A próxima camada que viria, ela depositaria em cima desse paleo-relevo, preservando a paleosuperfície, superfície antiga. Você não vê isso. Os contatos são plano paralelos, mostrando que o soterramento foi rápido e contínuo, subsequente. Esse tempo geológico eu não consigo enxergar. Por quê? Os contatos não mostram isso. E se eu olho dentro das camadas, eu vejo o quê? Fósseis. Fósseis não se formam se forem rapidamente soterrados. Como então posso colocar milhões de anos numa coluna como essa? Mas essa história é contada, eu ouvi essa história durante 20 anos. E os cursos de geologia, é um curso muito interessante, contam a mesma história. Aqui eu já mostrei. Então, o Grand Canyon, ele está, sabe aonde? Sabe que tem uma setinha aqui? Ela apareceu. Ele está na pontinha, aqui, bem na pontinha. Olha o resto de camadas sedimentares, o verde, o roxo, que aqui está. Pessoal, isso é produto de uma catástrofe global. São vastos e espessos cemitérios de seres que morreram de maneira trágica no passado. Muito bem. Agora, o Price, ele não fala isso. Essa linguagem é minha. Mas vamos ver o texto dele. Ele é evolucionista, o que ele fala. O registro estratigráfico, formações, as camadas sedimentares, do Fanerozoico, as que contêm fósseis, foi controlado ou mesmo determinado pela incidência de eventos impactantes, catastróficos, impactos meteoríticos. Ou seja, dezenas desses eventos impactantes em áreas oceânicas e continentais coincidem com limites estratigráficos. Ele está colocando catástrofe na coluna geológica, só que ele coloca milhões de anos. É como a pessoa pegar a Bíblia e dizer, a Bíblia está me recomendando que eu guarde o domingo como dia separado por Deus. A analogia é a mesma. A comparação realmente dá para você entender como as pessoas podem ser cegadas. Não é? Tanto teólogos alemães, que são meticulosos, procurando desmistificar a Bíblia, colocar uma linguagem simbólica, figurativa, em Gênesis de 1 a 11. Não é? Como? Não é? E no campo da geologia, mesma forma. Eu estou usando um mapa mundial e uma declaração de um evolucionista. E você, já como criacionista, entende o que isso quer dizer, mas eles interpretam de outra maneira. Não é? Chegam tão perto, não é? E não prosseguem, é uma pena. Aqui também mostra que as cadeias montanhosas, Andes, Rochosas, Alpes, Apeninos, Himalaia, dentre outras, são camadas sedimentares também que foram dobradas, com 10 a 12 quilômetros de espessura, contendo fósseis, dobradas, não é? E erguidas, não é? Devido a esse dobramento. E você percebe nitidamente quando, no verão, olha para algumas camadas, picos de montanha aqui, e vê as camadas dobradas, todas dobradas por esforços compressivos. Isso ocorreu de maneira violenta. Vamos ver uma frase de Price, mais uma frase dele. Só podemos concluir que os principais eventos impactantes, cometas e meteoritos, controlaram, conduziram ou determinaram a história geológica da Terra em todo o Fanerozoico. Ele coloca catástrofe em todo o Fanerozoico. Ele está dizendo assim, olha, todo o Fanerozoico realmente está associado com eventos catastróficos. Mas, e o tempo? Ele coloca milhões de anos. Como pode ser catástrofe ao longo de milhões de anos? Eu não consigo entender isso. Mas é isso que... esse se aproxima muito daquilo que eu creio, mas ainda continua com umas ideias diferentes. Como a força de um paradigma evita as pessoas enxergarem outros caminhos, outras direções em uma pesquisa científica. Bem, eu mostrei para vocês aquele derrame de lava no estado de Washington, divisa com Oregon, e um tronco no meio. Não é? São os derrames de lava do rio Columbia, nos Estados Unidos. Eles estão aqui, ó, essa corzinha vermelha aqui. Só que eu tive a oportunidade de, durante 12 anos, estudar esse vermelhinho aqui.
Quando eu estudei ele, eu percebi que o mesmo tipo de rocha que ocorre aqui também na África. E vestígios da continuidade desse fenômeno estão aqui, no leito do Oceano Atlântico, mostrando que houve um impacto meteorítico violento aqui, se formou uma fenda monstruosa aqui fendas menores, a lava correu aqui, isso aqui estava unido ainda, de repente, aqui no meio, um vulcão monstruoso começou a jorrar lava em grande quantidade e ao mesmo tempo, abrir, lava saindo, abrindo, e o leito do Oceano Atlântico é de origem vulcânica. A mesma rocha que hoje é expelida aqui na pontinha, em Havaí, na Islândia hoje, é a mesma que eu estudei aqui, é a mesma que está no fundo do leito do Oceano Atlântico. Ou seja, o passado geológico aqui mostra, essas manchas vermelhas ocorreu, eventos impactantes, esse Price, o mesmo autor diz, cai o meteorito, na hora que ele chega a 70 mil km por hora, atravessa a crosta, chega no manto, essa energia cinética se transforma em energia térmica. A rocha vai para 2, 3, 4 mil graus Celsius e esse material acaba subindo e gerando vulcanismos violentos em várias partes do mundo. Então, quando eu terminei minhas pesquisas, eu não sabia disso. Eu sabia que algo realmente diferente ocorreu. Mas hoje, nós chamamos isso de grandes províncias ígneas. São hipervulcões lineares. Mas, mesmo esses autores evolucionistas, eles esquecem de colocar essa província aqui. Vermelhinho aqui, vermelhinho aqui. Pessoal, cada uma dessas áreas aqui tem em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados e 1 milhão de quilômetros cúbicos de lava. Mas, e esse aqui? E esse aqui? É muito mais. Mas os geólogos falam, não, a história é outra. Será que é outra? Os vestígios de essa separação estão claros. Eu estudei o mesmo que ocorre aqui, o evento começou aqui, de repente se estabelece aqui no meio um fenômeno vulcânico mais violento ainda. Olha o resultado. São lavas vulcânicas aqui. A área é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Aliás, mais de 1 bilhão de quilômetros quadrados. Não podia ser isso, porque toda a superfície da Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Eu estou exagerando um pouco. Mas é uma área monstruosa. Isso aqui são vulcões, pequenininhos, né? Aqui ele tem 3 mil metros de altura, está submerso. A única parte ativa dele hoje é na Islândia. Okay? Existe um geólogo na Islândia chamado Birger Oscarsson. Alguém conhece o Birger? Ele esteve no Brasil, numa parte da sua infância, teve contato realmente com os meus trabalhos, ficou animado, espero não ter sido a causa dele ter escolhido geologia. Eu não recomendo ninguém fazer geologia, muito embora seja geólogo. E ele está concluindo seu doutorado na Universidade de Reykjavik, na Islândia. Eu conversei com ele a semana passada. Ele acionou o Skype para mostrar o seu segundo filho, todo feliz. Eu falei, meu filho, eu chamo de filho, ele tem 30 anos de idade, você está sendo um bom criacionista, mas não faça como eu. 2 é bom, 4 é demais. Então, aqui, ele está estudando esses derrames. Ele chegou à conclusão que os derrames que se formaram na Islândia, numa época parecida com o que eu estudei aqui, esses aqui, ele estudando hoje, quando eu falo que os derrames que eu estudei demoraram semanas para se formarem, ele está concluindo que os que ele está estudando demoraram alguns dias para se formarem. E a geologia fala em milhares e milhões de anos. Ele está chegando aos mesmos resultados que eu cheguei, com pesquisas novas, mais aprofundadas. Eu fico muito feliz, pelo menos um geólogo criacionista está fazendo um trabalho fantástico. Ele é primeiro ancião da Igreja Central de Reykjavik. Ele é um cristão fervoroso e um geólogo criacionista. Isso é tão raro encontrar. É uma alegria realmente saber que o Birger está sendo usado por Deus. Bom, o que teria provocado essas violentas e gigantescas erupções vulcânicas, eu já expliquei para vocês. Mas vamos ver o que Price diz, nas palavras dele, um geólogo evolucionista. Quando o meteorito penetra no manto superior, 200 km de profundidade, a produção de calor causará a fusão dessa porção do manto. As grandes províncias ígneas, as grandes províncias vulcânicas, continentais e oceânicas, são resultado de impactos meteoríticos. Isso realmente mostra que geólogos não têm dúvidas. Mas, se um meteorito caísse na água, o que ele provocaria? Ondas. Que altura de ondas? A onda de 10, 12 metros que acometeu o Japão em 2010, destruiu. Foram tsunamis, não foram o terremoto que acabou com aquela região do Japão. 2004,
na Indonésia, ondas com até 20 metros de altura. Mas essa onda aqui, ela teria centenas de metros ou alguns quilômetros de altura. Vocês estão vendo aí, uma imagem inédita, um elasmossauro surfando pela primeira e última vez na vida dele. Essas ondas, ao chegarem nas áreas continentais, o que elas fazem? Elas carregam tudo pela frente. Rochas, dezenas de metros, ou centenas de metros de material rochoso é carregado, arrastado. Tsunami do Japão, você vê levando casas de carros, esses aqui muito piores. Leva esse material vegetal, animais, rochas, mais para frente esse material começa a se depositar numa certa ordem. Esse processo demoraria milhões de anos? Uma onda se movimenta durante milhões de anos? Não. Minutos, horas, dias, semanas. Se essa imagem, feita não por um criacionista, mas por um estudioso que percebeu que isso aqui faz sentido, fosse colocada num livro de geologia, o livro precisava ser reescrito totalmente. Não há espaço realmente para uma figura como essa, mas ela representa uma realidade. Por quê? Ao colocar essa figura, eu tenho que admitir que lá na frente esse material vai ser depositado. Aqui tem um triceratops morto, o bloco rochoso está sendo levantado, ele vai ser transportado, vai atritar, vai deslocar partes, alguns ficam inteiros, outros não, e lá na frente eu vou ter camadas espessas e extensas, com vegetação, que futuramente geraria carvão, e esses seres sendo fossilizados. Esse processo demoraria pouco tempo. Então, um geólogo não pode admitir isso aí se ele for evolucionista. Mas, ou seja, o cenário que ele imagina é totalmente irreal. Esse cenário é muito mais realista. A coluna geológica me fala isso. Ela me dá evidências de que isso ocorreu no passado. E aqui existe um trabalho mostrando que, pelo menos, num desses eventos impactantes, que acabou com os dinossauros, alguns imaginam, não é? Ele desencadearia, ele como se apertasse o gatilho, né, para gerar um depósito formado por tsunamis, não é? E associados à cratera de impacto de Chicxulub, que fica no México, onde se imagina que seria o meteorito assassino que acabou com os dinossauros, mas foram vários, e não foram só meteoritos, ondas gigantescas e outros eventos impactantes. Muito bem, havia só um continente, só um. À medida que os impactos ocorreram, fendas imensas abriram, água saiu em grande quantidade, jorrou. Então, não tem nenhum problema você interpretar Gênesis 7:11 e as fontes do abismo se romperam. Está aí. Não é? Mas você está usando uma linguagem não bíblica, você está falando em meteoritos, falando em vulcanismo, tectônica de placas, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não fala em dinossauros. No tempo de Ellen White, começou a se falar em dinossauros, ela mesma usou esse termo, não estava ainda consagrado. A Bíblia, a descrição dela, ela é simples. Mais para frente eu vou dizer por que a linguagem da Bíblia é mais simples e está como está na Bíblia. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, agora eu uso esse termo, fenômenos geológicos globais. Não tem como. Desde o meu tempo de estudante de geologia, minha carreira universitária, não é? E lendo trabalhos científicos, eu consigo extrair. É como ocorre, pastor Siqueira, num curso de teologia. Os alunos vão estudar, por exemplo, as epístolas do apóstolo Paulo, as 14 epístolas, por exemplo, aos Romanos. De repente, o melhor texto, o melhor comentário de Romanos é de um pastor, de um doutor, batista, presbiteriano. É encantador o comentário dele. Mas ele não guarda o sábado, ele não crê na mortalidade ou imortalidade condicional da vida dos seres. Mas naquilo que ele fez bem feito. E podemos nos apropriar daquele texto. Nós não temos o monopólio do conhecimento. Temos mais luz, mas Deus lança a luz sobre muitas pessoas. Eu não tenho tempo de fazer pesquisas. Não existem recursos para isso. Então eu pego os livros produzidos, os artigos, extraio algumas coisas. Quando você vê algumas frases, alguns argumentos, você fala, nossa, como ele conseguiu colocar? Mas são evidências, não pode fugir delas. Mas para ele associar ao modelo dele e fazer uma ginástica intelectual. Não é? Mas aquela verdade, aquela gema pode ser aproveitada. E isso me permitiu construir um panorama, fenômenos geológicos globais. Um deles eu estudei, de maneira sistemática. Já mostramos os seres mortos, fósseis, a separação do Pangeia em grandes massas
placas tectônicas, vulcanismo global em várias partes do mundo, não é? Ondas, tsunamis gigantescos, ação devastadora de grandes volumes de água, não é? Espessas e extensas camadas sedimentares. Vamos escrever isso aqui, né? E você percebe que estão interligados. Quando eu coloco esse quadro, não tem como. Nos livros de geologia, eles são avaliados de maneira separada. Quando você associa eles, não tem como você manter ou falar em milhões de anos. São eventos simultâneos que ocorreram no passado. Podíamos dizer, a maior tragédia ambiental da história da Terra está registrada, está bem marcada na coluna geológica. Estão a eles. Desses 6, esses 2 são os mais impressionantes. Daqui chegam 3 e partem 2. Aqui chegam 6. Além dos fenômenos, imagine chuvas ácidas, vulcões em toda parte, jogando SO2 na atmosfera e se transformando em ácido sulfúrico, e caindo, e os mares, o pH mudou, então houve mortandade em massa por mudanças ambientais, ligadas realmente pelo ambiente onde eles estavam vivendo, além desses fenômenos. E aqui também, outras fontes de água podem ser consideradas. Vamos agora para o texto bíblico, você lê Gênesis 1, 6 a 8, e lá diz que quando Deus criou a atmosfera, o firmamento, Ele colocou água sobre a atmosfera e água embaixo da atmosfera. Embaixo da atmosfera são a hidrosfera, os rios, mares e lagos que nós conhecemos hoje. Não exatamente como existiam antes, mas tudo foi modificado, mas a água está aqui ainda na superfície. Só que essa água, as janelas do céu se abriram, ela se precipitou de maneira violenta. Então, se eu fosse Moisés e tivesse recebido uma visão de que foi dilúvio, eu viria água brotando das fendas da crosta terrestre formada por impactos meteoríticos, ondas gigantescas varrendo a superfície, a camada, a envoltória de água que existia, propiciando um clima perfeito e longevidade dos seres, ela se precipita, o ambiente ficou mais inóspito, e cometas trazendo água de fora, água por todos os lados. Foi isso que Moisés viu. Mas se porventura Deus quisesse colocar detalhes na descrição do dilúvio, e pedisse para Moisés, falou assim: Moisés, eu vou tirar essa água para você ver o que está por detrás dela. Eu veria cometas e meteoritos caindo na terra, eu veria a terra se abrindo e jorrando lavas. As lavas que eu estudei na bacia do Paraná, elas têm em torno de 1.700 metros de espessura, e uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados. E embaixo tem camadas com fósseis. Em cima tem camadas com fósseis. Então esse vulcanismo violento está ocorrendo no mesmo tempo do dilúvio. Não tem como realmente eu ter dúvidas a esse respeito. Então, água em grande quantidade. A Bíblia fala em água e fala também em mortandade em massa. Esses 2 a Bíblia fala. Os demais ela não fala. Esse ela não fala, nem esse, nem esse. Esse até fala um pouquinho. Gênesis 1:9 fala que Deus colocou a porção seca num lugar só e a água num lugar só. O Pangeia é bíblico, não é? Mas a fragmentação dele, ela não fala sobre isso. Não precisa. Para que complicar o texto? Basta o que está lá. Porque Deus disse: olha, fiquem tranquilos, vocês, meus filhos, aqueles que gostam de pesquisar, de investigar a natureza. Eu vou deixar marcas indeléveis de que isso ocorreu. E o estudo científico vai propiciar evidências de que essa catástrofe foi uma realidade atrás. E eu tive o privilégio de me envolver com esse estudo. E eu creio. Eu não preciso realmente de geologia para acreditar no dilúvio. Mas depois da geologia que Deus me mostrou, aquilo que eu estudei, minhas investigações pessoais, meu próprio mestrado e doutorado sobre esses assuntos, não tem como realmente eu não ter evidências e convicções mais fortes do que a de vocês, de que realmente o dilúvio foi uma realidade. Mas parece que nem todos pensam assim. O tempo, quando eu coloco esses fenômenos interligados como aqui estão, o tempo é segundos, minutos, horas, dias, semanas. Se eles foram recorrentes, meses. Quantos meses? 5 meses? 30 meses? Aí, como disse pela manhã, a cronologia do relato bíblico ela é precisa. No ano 600 de Noé, aos 17 dias do segundo mês, as fontes do abismo se romperam. Quando ele sai da arca, no ano 601 de Noé, aos 27 dias do segundo mês, 1 ano e 10 dias. E mais 7 dias que ele ficou esperando o dilúvio. Então, a cronologia bíblica é exata. Mas como você vai associar essa cronologia bíblica com isso aqui?
Eu não tenho dúvidas nenhuma de que isso ocorreu nesse período de tempo. Quando eu olho para esses fenômenos, não são fenômenos, é uma única catástrofe global. Mas, professor, isso é o dilúvio? É. Essa descrição é uma descrição científica do dilúvio, que está em perfeita harmonia com a narrativa bíblica do dilúvio. Eu escrevi um livro sobre isso. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, que a terceira edição não saiu ainda. E a segunda está esgotada. Não é? Mas Moisés, ele não viu isso, mas imagine meteoritos caindo, gerando ondas gigantescas. Imagine a água jorrando das fontes do abismo. Imagine cometas trazendo água por todos os lados. Então, quando eu vejo a narrativa do dilúvio, eu vejo uma notável concordância. Eu vejo que esses fenômenos globais ligam a uma única catástrofe global que a geologia me coloca de maneira muito forte, muito evidente, com a narrativa bíblica do dilúvio. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. E aqui, a envoltória de água que existia, ela realmente, em volta, ela propiciava um efeito climático muito favorável à vida. As pessoas viviam mais, os animais viviam mais. Ela se precipitou também. E aqui está a capa, a contracapa do meu livro, a quarta capa e a primeira. E eu conto, só na capa do livro, eu já conto praticamente a história. Não é? Aqui, a grande catástrofe, como era antes, a grande catástrofe, o que aconteceu durante e o que eu vejo hoje nas rochas. Não é? Eu espero em Deus, se Deus tem plano que realmente eu prepare a terceira edição, com esse título ou com outro, Ele vai me mostrar. Porque eu acho que hoje os geólogos têm as maiores evidências para crer no dilúvio, narrativa bíblica do dilúvio. Muito bem. Surgem alguns problemas, não temos todas as respostas, temos dúvidas, o próprio texto bíblico nos traz algumas interrogações. Não temos realmente respostas para todas as questões humanas. Professor, os fósseis estão mais ou menos organizados na coluna geológica. Essa organização favorece a evolução? Favorece. Professor, a Bíblia, Jesus conta a parábola do rico Lázaro. Essa parábola não favorece a ideia de uma vida pós-morte, um céu e um inferno? Favorece. Mas eu não devo ficar só num ponto. Parábola é uma parábola. E vamos ver o contexto, nós vamos entender que era uma concepção, uma lenda que as pessoas criam na época, e Deus usou essa lenda para ensinar uma lição importante. Aqueles que se consideravam líderes, aqueles beneficiados pela bondade de Deus, iriam para o céu de maneira direta, e aqueles doentes, com problemas sérios, tinham problemas pessoais, por isso que estavam doentes, iriam para o inferno. Deus usou essa parábola para mostrar uma verdade. Da mesma forma, algumas características dos fósseis parecem mostrar que há uma sequência. Essa sequência pode ser explicada de maneira razoável no modelo. São 3 modelos. Zoneamento paleoecológico, mostrando que os animais estavam distribuídos uma certa ordem antes do dilúvio. E essa ordem, de certa forma, ela foi preservada, à medida que as águas foram levando as partes mais baixas, erodindo, removendo, né? E as últimas a serem levadas e transportadas, as partes mais altas continham plantas, mamíferos, aves, então seriam as últimas a serem depositadas. Então, um zoneamento paleoecológico pode nos dar uma ideia do porquê a coluna está mais ou menos organizada no seu conteúdo fóssil. Sobrevivência do mais apto durante o dilúvio. Quais animais são mais ágeis e mais inteligentes? Mamíferos ou répteis? Mamíferos. Quando ocorreu o tsunami, os tsunamis de 2004 no Sudeste Asiático, alguns animais perceberam, antes de a praia esvaziar, eles perceberam o perigo e fugiram para as partes mais altas. Estavam acorrentados, arrebentaram as correntes. Eram répteis, eram o quê? Eram elefantes, um animal inteligente. E fugiu. Então, não é difícil você imaginar que os fósseis mais próximos da superfície, os últimos a serem, representando os últimos animais a serem soterrados, sejam de animais mamíferos e aves. Não é? Então, você tem uma mobilidade diferenciada durante o dilúvio, durante essa catástrofe, isso gera uma deposição mais ou menos ordenada dos seres na coluna geológica. E um terceiro fator seria a flutuabilidade seletiva. O Harold Coffin fez uma pesquisa, não foi ele, foi Leonard Brand, um outro biólogo adventista, em Loma Linda. Ele pegou alguns animaizinhos pequenos, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, e fez um experimento macabro.
num tanque. Verificar o tempo que os animais ficam articulados para desarticularem e o tempo que eles ficam boiando. Os animais que mais boiaram desse grupo foram as aves e os mamíferos. Ficaram mais tempo próximo à superfície. Seriam os últimos a serem soterrados. Os que desceram no tanque eram anfíbios e répteis. Foram depositados antes. Eu chamo isso de flutuabilidade seletiva. É uma outra forma de entendermos o que pode ter ocorrido durante o dilúvio para gerar uma disposição mais ou menos ordenada dos seres no registro fóssil. Concluindo, aí está uma montanha. Não é? Já me disseram, por que você não realiza uma excursão? Esses dias me disseram, olha, eu quero ir com você. Não é? De vez em quando aparece aí, um chinês recentemente parece ter estado próximo à arca. Não é? Eu não sei o que acontece. Ellen White, num dos livros, Espírito e Profecia, Patriarcas e Profetas, ela diz que a madeira com a qual foi construída a arca é uma madeira tão forte, dura como ferro, para durar centenas de anos. Para que Deus realmente faria uma arca para durar centenas de anos? Por que essa frase? Não sei. Você pode interpretar da maneira que você quiser. É um material resistente, forte. Alguém uma vez disse, Naor, pela linguística hebraica, Ararat não é uma montanha, é uma região. E é uma cadeia muito longa, extensa. Mas quando você lê Gênesis, fica claro o seguinte, diz assim, e a arca pousou na região do Ararat. Dá a impressão que é uma região grande. Só isso no 7º mês. Não lembro exatamente qual dia que era, primeiro. No 10º mês, com as águas recuando, é que apareceram as próximas montanhas. Mostrando que a arca, quando pousou na região do Ararat, ela pousou na montanha mais alta. O texto bíblico te leva a isso. Aí quando você procura analisar a região, essa cadeia de montanhas, todas as montanhas têm menos de 3.500, não chegam a 4.000 metros. Uma só é mais alta, tem 5.100 metros, é o Ararat. Então isso é sugestivo, algo a ser pensado. Eu não sei se ela está lá, eu até gostaria que ela estivesse. E não preciso dessa descoberta. Como cristão, como adventista, a Bíblia era suficiente. Como geólogo, adventista, as evidências são tão fortes que eu não preciso de mais nenhuma evidência. Mas quem sabe Deus esteja aguardando um momento para ela ser revelada. Para alguns, talvez, seja uma evidência necessária para a tomada de uma decisão. E esse texto, para mim, ele tem um valor muito grande. Como geólogo, adventista, catastrofista, ele me ajuda a entender de maneira um pouco mais profunda o que ocorreu no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. A narrativa é simples, mas eu construí uma coluna geológica. Ela está já, eu tenho ela, a primeira foi construída em 93, já tem 20 anos. A última está quase pronta. Eu pego cada versículo, praticamente, de Gênesis 7 e 8, e relaciono com o que eu encontro na coluna geológica. E eu vejo muitas analogias, muitas pontes interessantes que podem ser feitas, mostrando que a narrativa de Gênesis, ela é simples, mas ela é verdadeira. E ela não contraria aquilo que eu enxergo na coluna geológica. Eu já usei muito tempo, eu gostaria de saber agora, tem algum microfone? Vocês que ficaram até agora, já é tarde da noite, não é? Vocês estão aqui, não assistiram o Jogo do Brasil, não estão preocupados com o resultado, não é? Então vamos prestigiá-los. Esse microfone vai correr à igreja e vamos dialogar um pouquinho, alguns comentários ou perguntas, dedicar mais alguns minutinhos aí. É possível? Professor. Aonde? Aqui. Aqui. O senhor tem alguma indicação de livro, mais na questão de filosofia da ciência? Porque para mim é muito claro que muitos debates acadêmicos esbarram muito na questão de politicamente correto hoje em dia, ou questão de filosofia. O que o senhor poderia falar sobre isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nem a geologia. Por exemplo, no meio da psicologia, a gente tem a temática gay hoje, por exemplo. Então, eu percebo que no meio acadêmico, muitas pesquisas, às vezes elas esbarram em certo momento por conta de uma questão filosófica ou política, e não por questão científica. Boa pergunta. O que eu apresentei hoje, desde ontem à noite,
você vai encontrar argumentos bíblicos, né, e científicos juntos. Quando nos referimos a eventos passados, as origens, como criacionistas, a Bíblia complementa aquele conhecimento que a ciência não alcança. No campo do evolucionismo, ninguém diz isso, mas é uma filosofia ateísta, que nós chamamos de naturalismo ontológico. É o pano de fundo, né, que está por detrás da construção de cenários imaginários que o evolucionista tem, ou constrói para realmente imaginar processos longos e demorados ao observar a coluna geológica. Então, a utilização de uma componente filosófica por parte do evolucionismo, ela é muito forte. Só que ela não é discriminada, ninguém fala sobre isso. Não é? Então, eu diria que é bom termos um conhecimento de filosofia para termos a acuidade e a facilidade de discriminar que tipo de conhecimento está sendo utilizado em um determinado modelo. E vamos ver que a filosofia ateísta está muito presente em argumentos evolucionistas. Ou seja, a base do evolucionismo, ela não é científica, ela é filosófica. E os modelos são construídos com argumentos filosóficos, mas sutis, com linguagem técnica, é um emaranhado muito sutil e bem construído. Não se esqueçam, o evolucionismo é uma obra-prima. Nós temos uma visão, só o estudante de biologia e geologia numa faculdade secular vai ter uma ideia de como esse modelo foi bem construído. É uma doutrinação muito bem feita. Não é? Sutil, mas se você avaliar a componente científica, ela não é única. Tenta imaginar o seguinte, eu tenho um quadro, esse quadro é cinza, é um modelo evolucionista, parece harmônico, homogêneo, você olha, mas que cinza bonito, que modelo bonito. Se você pega um óculos chamado epistemologia e vai ser um pouco mais cuidadoso, vai perceber que esse cinza na realidade é uma mistura, ilhas brancas de argumentos científicos referentes a coisas que ocorrem nos nossos dias e um cimento escuro, preto, pontes entre uma ilha e outra também escuros, não é? De argumentos filosóficos, muito bem colocados, tal maneira que se você tira esse cimento escuro, o modelo desmorona. Essa mistura é tão bem feita que você não reconhece, não sabe distinguir o que é ciência e o que é filosofia. Esse é o problema. Mas a filosofia pode ser utilizada, mas que seja de maneira consciente, de tal maneira que o evolucionista não devia dizer o evolucionismo é uma teoria cientificamente comprovada. Não, é uma cosmovisão, onde eu tenho associação de conhecimento científico com argumentos extraídos do naturalismo ontológico ou de uma filosofia ateísta. Ok? Doutor, uma pergunta aqui. Aonde? Aqui. Aqui. Você apresentou nessas camadas de fósseis muitos animais, por fotos ali. E já foi encontrado fósseis humanos? Assim, não só um, ou vários juntos, não sei. Ai, como eu gostaria. Essa é uma lacuna. Aquilo que eu já fiz em outros locais, eu vou fazer aqui também. Essa vai ser a última pergunta que eu vou responder. Fique aqui, que é a última, antes de terminarmos, eu vou responder a sua pergunta. Ela necessita de um pouquinho de tempo, poucos minutinhos para explicá-la. Então aguarde, vou deixar para o final. Sobremesa, tá bom? Lá no fundo? Doutor Naor, eu sempre li muito sobre essa questão arqueológica, principalmente relacionada ao criacionismo. E para mim, que já acompanhei há muito tempo, foi desapontador aquela questão do Ron Wyatt, que inventava muita coisa. E tem alguns novos, por exemplo, aquele Robert Gentry e o Adalto Lourenço, que eu acho que é do Mackenzie. Esses dois últimos, o trabalho deles realmente é sério? Vamos lá. Ron Wyatt. Se você falar esse nome perto do pastor Rodrigo, você vai ter que... ele vai ficar muito nervoso. Não é? Convide o pastor Rodrigo para falar sobre isso. É a área dele, arqueologia. Ele não concorda com as ideias de Ron Wyatt. Não é? Eu não vou entrar em detalhes, não é minha área, mas eu acho que é muita especulação. Não é? Eu não posso fazer comentários, não é? Porque não é a minha área.
Mas um dia pergunte para ele, ele já esteve aqui com vocês? Vale a pena, viu? Ele tem muito material interessante. Mas parece que não faz sentido. Com relação à Arca de Noé, a estrutura que ele coloca, amendoada, uma estrutura, você pega uma imagem de satélite, você tem várias, umas menores, ele pegou uma que tinha mais ou menos 150 metros, tamanho da arca mais ou menos, e falou, essa aqui é a arca. Pessoal, então na realidade não era uma arca, era um comboio. Tinha vários, porque tem várias estruturas parecidas na região. É uma estrutura geológica aquilo lá, que os geólogos chamam de budinagem. Né? Eu compreendo um pouquinho a esse respeito. Então, nesse assunto específico da Arca de Noé, eu tenho sérias dúvidas do modelo que ele apresenta. Ele tem argumentos interessantes, né? Ele tem uma abordagem bastante atraente, mas essa pergunta quem deve responder é o pastor Rodrigo, o doutor Rodrigo. Eu acho que ele... Bom, o segundo dito, Adalto. Eu gosto do Adalto. É um amigo pessoal. Ele esteve conosco no NASP recentemente. Ele é presbiteriano. É o cientista criacionista mais requisitado no Brasil atualmente. É o que mais viaja, está em universidades, em igrejas. Né? Ele é um presbiteriano sincero. Gosto muito dele. Ele apresenta algumas ideias, alguns modelos. Ele esteve no NASP falando sobre a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Né? Foi muito bom, né, ouvi-lo. Alguém estava lá? Aqui? Participou do simpósio universitário? Não. Né? Foi um simpósio universitário nacional, viu? Tinha 850 participantes. Você não estava lá? Foi muito bom. Estava o James Gibson, o nosso cientista mais importante da igreja. Foi muito bom ouvi-lo. O autor da lição da escola sabatina do primeiro trimestre. O Adalto é físico. O problema é que alguns criacionistas abordam temas em áreas que não são familiares. Essa é a minha área que eu apresentei hoje. Ontem à noite, biologia, um pouquinho eu sei. Não é? Então, o problema é que alguns criacionistas, eles falam sobre tudo. Então, alguns cientistas questionam alguns detalhes dessas abordagens generalistas. Não é? Mas eu acho que ele é um servo de Deus, faz um bom trabalho, e eu acho que você pode tirar proveito do material que ele produziu. Robert Gentry, um adventista, tem 6 ou 7 trabalhos publicados na Nature e na Science. Ele é muito bom. 2 DVDs foram publicados pela Igreja Adventista, A Voz da Profecia. As Digitais do Criador, os radiohalos de polônio e a Verdadeira Idade da Terra. Material muito bom. Infelizmente, existe algum preconceito, não sei porquê, com relação à pessoa dele, no próprio meio, os cientistas adventistas, não sei, ele não participa dos eventos, mas o modelo dele é muito bom. Se ele estiver certo, Deus criou a Terra em 6 dias, numa etapa única. Não há uma Terra sem forma e vazia, pré-existindo a semana da criação, Deus criando a matéria inorgânica lá atrás, e depois voltando aqui. A criação foi toda numa semana. No primeiro instante, ele chama a matéria à existência, inclusive os granitos pré-cambrianos que ele fala. Não é? E eu creio que o pastor Rodrigo, ele gosta muito dessas ideias. Ele crê numa criação em uma etapa única. Não é? Mas existem algumas controvérsias, mas ele é muito bom. É o maior perito do mundo nessa área. Ele deve ser ouvido. Ok? Aqui? É aqui. 2 perguntinhas. Uma sobre o teste, por exemplo, muitas pessoas que são evolucionistas, eles contestam dizendo sobre o teste de carbono 14 e da radiação alfa, né, que bombardeia as moléculas. O que a gente pode usar contra esses argumentos? E a segunda pergunta é sobre aqueles homenzinhos, né, de Neandertal, que usavam ferramentas, eram pequenininhos. Geralmente, Ellen White diz que os homens eram altos e grandes, né, e todo fóssil humano que a gente encontra antigo sempre são menores e são um pouco diferentes. O que a gente pode responder nesse campo dessa área? A sua segunda pergunta ela está ligada com aquela que eu deixei para o final. Ok? Então, eu vou responder juntamente no final. A primeira pergunta com relação à datação do carbono 14. Novamente, carbono 14 procura medir a idade de materiais de origem orgânica. A arqueologia usa um pouquinho esse método. O pastor Rodrigo também realmente pode falar com propriedade a respeito da datação do carbono 14. A geologia não usa esse método, mas é parecido com esse. Não é? Alguns elementos radioativos nas rochas, como a meia-vida mais longa, são utilizados para realmente datar as rochas. Se a datação estiver correta,
Não tem problema. Aí temos que crer numa idade da Terra mais antiga, a Terra física. Então Deus teria criado a Terra em 2 etapas. Ou seja, ou o modelo de Gentry, ou, se eu valorizar a datação radiométrica, um outro modelo. Mas nenhum dos dois contraria que os seres vivos que Deus criou, não é? Eles têm milhares de anos. Tá? Não há problema. Então, a datação, eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso. É algo complicado, mas ainda é um problema para o criacionismo. Alguma coisa está errada com a datação radiométrica. Eu podia falar um pouquinho dos problemas desse campo. Espero que algum físico descubra o que está acontecendo, porque a datação fala uma coisa e a coluna geológica conta outra história. Não dá para associar uma coisa com a outra. Mas, se a datação realmente estiver certa, eu posso ter uma interpretação seguinte: Deus pode ter criado um mundo lá atrás, há bilhões de anos atrás, rochas antigas. Uma segunda etapa, nós estamos na Semana da Criação, então, o sistema solar é aperfeiçoado, a Terra é moldada para receber vida em 7 dias. Não é? Então, Deus cria os seres há mais ou menos 6.000 anos atrás. No dilúvio, tanto os seres que viviam na ocasião, como as rochas, seriam misturados e depositados. Essas rochas trazem características dessa primeira etapa criativa de Deus. Elas teriam uma idade antiga, essa idade acaba ficando preservada nas rochas. E os fósseis representam seres criados na segunda etapa, porque os fósseis não são datáveis por esse método. Então, não há problemas, nós podemos conciliar, mas é um campo ainda que necessita de mais estudos para realmente termos afirmações mais conclusivas. Mais alguém? Mais uma aqui. O fato de, na Arábia Saudita, existir muito petróleo, tem a ver com o dilúvio ter soterrado muita gente também naquela área, e não só pessoas, mas animais também, e sei lá, eu acho assim que eu já estudei muito sobre isso, mas eu nunca chego a uma conclusão. O que o senhor me diz disso? A irmã esteve hoje pela manhã? Sim. Eu falei rapidamente, até meu filho me criticou, você falou, você despejou conhecimento de maneira rápida, e eu mesmo, bom, ele está me ouvindo há muito tempo já, ele tem razão. É que eu quero falar muita coisa em pouco tempo, né? E meu apelido, quando era adolescente, era papagaio. Muito bem, então os petróleo não são animais, seres humanos e plantas soterrados, são plantônicos, seres pequenininhos, muito pequenos, que eles se referem ou correspondem à base da cadeia alimentar. As próprias baleias filtram nas barbatanas esses pequenos seres e comem. A baleia tem uma boca grande, mas não é para engolir peixes, não, como uma orca e outros animais marinhos grandes, né? Então ele filtra. Esse material, fitoplânctons e zooplânctons, soterrados junto com o material sedimentar, gerariam petróleo, tá? De origem orgânica. Então, o petróleo é um fóssil, um combustível fóssil. Então, esse material orgânico dos mares foi soterrado durante o dilúvio. E plantas, as grandes camadas de carvão. E os seres humanos, daqui a pouco eu respondo. Não sei se eu vou responder, mas vou tentar pelo menos, né? Petróleo dali, porque estão fazendo explosões verticais e depois vai na horizontal para poder captar o petróleo das rochas. O petróleo, quando é encontrado em subsuperfície, ele está um líquido. Vocês pensam que é um lençol? Não. São vazios das próprias rochas. Faz o seguinte, pega um balde em casa e coloca areia grossa. Depois joga água. Mais 1 litro, 2 litros. 3, 4, 5 litros. Depois de muito tempo, a água atinge a superfície. A areia continua com o mesmo nível, não mudou nada. Tá? Você colocou um monte de água. Pega uma torneirinha embaixo, com um filtrinho, deixa passar só a água. Sai a água, o nível continua o mesmo. Esses espaços intergranulares são espaços ocupados pela água subterrânea e pelo petróleo. Alguns imaginam que são vazios, sai petróleo, afunda tudo. Não, isso não existe. Tá? Então, o petróleo ele está
permeando vazios pequenos em rochas lá embaixo, sob pressão. Quando ele é atingido por um furo da Petrobras, ele está sob pressão, então esse material acaba saindo naturalmente. Só que às vezes não tem pressão para sair, então eles acabam realmente explosões ou colocando alguma água sob pressão para tentar trazer esse material precioso para a superfície. Então é mais um processo de extração de petróleo, esse aí. Alô, alô. Só mais uma pergunta também, vocês podem fazer depois. Mas o senhor mostrou ontem a floresta de árvores do criacionismo, né, e a árvore do evolucionismo, que é uma só. Então Deus teria criado vários grupos de animais. Vários grupos de animais. Os dinossauros se inserem aonde nesses grupos? Não. Deus criou os dinossauros. Ele criou também plantas carnívoras. Elas eram carnívoras? Não. Foram criadas por Satanás? Não. Elas foram modificadas. Os dinossauros foram modificados também. Então, alguns seres, após o pecado, e alguns sobreviveram ao dilúvio, modificaram. Um cordeiro, talvez, seja um animal que modificou menos, lá do Éden até os de hoje. Uma planta carnívora modificou muito. Tem características, alguns animais. Vírus, será que existia vírus? Eu acho que não. Ele apareceu. Como ele apareceu, eu não sei. Então, alguns animais